Era capa e espada, virou algo mais. Nós falamos disso aqui, cara. Acho que foi o Marcelo, inclusive, que falou. Que quando a gente começou o Star Wars, ele é uma novela de cavalaria, ele é uma história de fantasia no espaço, ele é uma ópera espacial. Por que eles falam de ópera? Ópera não é música? É porque a ópera, ela na verdade não é só música, ela também é teatrinho. E a história da ópera, ela segue todo um arco de evolução, onde você tem uma problemática, um herói pesaroso, que ele inicialmente se dá mal, para depois ele aprender alguma coisa, ter a redenção e vencer no final. Esse é o arco da ópera. Normalmente as óperas são assim, que elas são baseadas nos antigos teatros gregos, né? Então, ela deixa de ser uma ópera espacial nos três episódios clássicos, e começa a ser algo mais quando começam os novos pontos de vista. Episódio um, 2 e 3 é muito político. Cara, é uma carga pesadíssima de política ali. O Senado, com as ambições, e com os. Tá, e conversa com um, e tem que fazer com o outro, e a Câmara do Comércio tá unindo forças com a ONU para fazer com que aquele país que está sofrendo embargo, ele não perca o embargo, aí o outro tá ameaçando os petrolíferos que estão indo para lá. Então, assim, é muito mundo real. E quando isso aí escala, acaba o episódio um, 2 e 3, a gente tem o Clone Wars, que é a animação. Cara, ela não só é política, como ela também é uma história de guerra. Os Jedi ali, eles estão lá. As histórias são focadas nos soldados clones. E é por isso que é tão legal. Os clones são os principais ali, as coisas acontecem com eles. E aí você tem outras histórias como Rogue One, que é um heist, né? Que ele é uma história de assalto. E como você chega em Andor, você tem uma história de espionagem, de rebeldia mesmo, de células revoltosas. Cara, então você deixa aquela base e você cresce, você vira algo mais. E isso daí é uma boa inspiração para quando você começa a criar suas histórias de RPG e de repente você tá falando assim, que o grupo foi lá na ruína e achou não sei o que, e achou não sei o que lá, matou esse bicho ali, matou não sei o que, achou parte, achou um tesouro, achou uma peça, achou um item. Pense na possibilidade de você fazer com que essas atitudes deles façam parte de um conceito maior, que aquele item que eles acharam faz parte de um contexto histórico, que aquelas criaturas que eles acharam, que eles enfrentaram, façam parte de um contexto natural, de um ecossistema, de uma situação maior. Teve um outro papo de mestre que eu não lembro qual que era, onde a gente falou assim: você foi lá e matou aquela matilha de lobos que estava ali naquela floresta, né? Pois é, eles afastavam os goblins, eles afastavam os kobolds. E agora você está tendo problema na zona rural todinha do seu feudo, porque os kobolds estão chegando e estão atacando o gado. Porque não tem mais lobo para proteger. Então, às vezes, você está combatendo um mal e, na verdade, esse mal protege de um outro mal, e aí você tem uma coisa mais complexa. E se você olhar bem nas histórias de Star Wars, você vai ver muito ponto de inspiração para que você consiga fazer isso também nas suas histórias. Coisas que aparentemente são de aventura e que podem virar política, coisas que aparentemente são de novela, de cavalaria e de religião, e você de repente está fazendo todo o embasamento de uma grande campanha militar dentro da sua história. Às vezes aquela criatura que você enfrenta lá no planeta gelado, onde você tem que colocar o seu amigo dentro do cervo lá no meio da neve, faça parte de uma outra consideração, de um outro condicionamento da história, onde você vai tratar sobre amizade, sobre traição e tudo mais. Então, assim, assista as obras que não tem só os Jedi, assista Andor, assista Bad Batch, assista Clone Wars, assista Ahsoka, assista Rogue One e pegue mais informações sobre esse cenário, pegue mais chances de fazer, e o último Guerreiro das Estrelas também. Skeleton Crew é legal também. Skeleton Crew é legalzinho, tem uns É troços bem legal. infantil, mas é uma Tem. história infantil, então tá ok. Sim. O bicho tava fervendo por dentro. Tava, porque é um bicho que vive no gelo.
calor interno do corpo dele tem que ser grande o suficiente Aquele é pra ele baseado numa história sobreviver. real, hein? É, Que é a mesma daquele filme do Leonardo DiCaprio. do Regresso. É isso que eu É. ia falar, do cara do Regresso. É, eu acho muito engraçado porque essa discussão volta, né? Quando toda vez que alguém vai falar de cultura woke, né? Uhum. Sempre tem alguém pra falar, ah, não, estão colocando política no meu Star Wars. Eu sempre fico assim, bicho, De onde sei é que lá. você veio, né? Tipo, Ele sei começa lá, começa com aquele prólogo falando do Império Galáctico oprimindo. nada te causou nenhum espanto naqueles Stormtroopers com banner, aqueles banners pendurados que são basicamente banners As nazistas. roupas dos oficiais dos caras, O pô. nome dos caras é Stormtrooper, irmão. Tipo, a Alemanha ficou conhecida por fazer Blitzstorm, então assim, Blitzkrieg, que é basicamente o Storm alguma coisa. Então assim, sei lá. Se você não conseguiu identificar que o Império era basicamente nazista, eu não sei o que eu faço pra te ajudar. Então assim, essa é uma coisa Para que eu de acho assistir curiosa. Brasil Paralelo. Para de assistir É, Brasil Paralelo. é isso que eu acho muito curioso, assim, que é a galera que não entende. E eu vou te ser sincero, um dos elementos que mais me incomoda, eu falei, eu não sou hater da trilogia nova. Uma coisa que me incomoda é a trilogia nova, praticamente não tem nada de política. Nada. Zero. É tipo, o que é a política? Ah, não, esses pés de pano aqui, essa pequena milícia fascista aqui da First Order que não aceita que o Império acabou, tem esse cifzinho maluco aqui e os caras estão ainda botando quente usando a estrutura velha e tal, mas sei lá, tudo é meio abandonado em nome das questões pessoais do Kylo Ren e tal. Então, sei lá, eu olhei e falei, os caras pegaram a trilogia original e falaram, ok, tem um componente político muito massa pra gente trabalhar aqui. A gente incorporou muita coisa de lore que a gente pode explorar pro futuro, a gente pode falar disso. E aí os caras criaram as guerras clônicas. Os caras fazem a negociação, aí fodem tudo com o Jar Jar Binks, mas os caras fazem as negociações. O imperador Palpatine, o Palpatine é um fuck Lord Sith, mas mesmo assim, ele ainda prefere usar a política para fazer alguma coisa ao invés de simplesmente ir usando. Então, assim, tem tanta coisa que os caras entenderam que funcionava na trilogia original e foram. E aí chegou na trilogia, na nova, na última, e os caras, não, foda-se. A gente não quer mexer com política, não. Ninguém liga para isso. Então, assim, não é porque a coisa tá num gênero literário específico, ou num gênero, nesse caso, cinematográfico específico, que você não pode incorporar simbolismo, velho. Entendeu? Não tem porquê você não incorporar. E eu acho que você enriquece muito o cenário que você está construindo quando você faz isso. Se Star Wars não fosse tão simbolicamente explícito, eu acho que ele não teria feito o mesmo sucesso que fez. Né? O maniqueísmo que eles incorporam na discussão política é crítico para as pessoas entenderem o que estava acontecendo ali e as pessoas torcerem, as pessoas vincularem. O que os caras matam de Stormtrooper, você pensaria, pô, os caras pacíficos do rolê usam um sabre de luz, uma espada laser, para sair cortando o soldado dos outros, e aí você só aceita isso quando você olha e fala, tá, os soldados dos outros são clones feitos para matar geral. Então, tudo bem. Então, assim, tem tanta discussão política e os caras esquecem. E eu acho que isso é uma coisa que vai se perpetuando, assim. Tem vários episódios de Mandaloriano que, como um bom western, fazem discussões políticas internas, velho. Vão debater questões lá da galera que está sendo oprimida, vão debater formação de senso de comunidade, um monte de coisa que tem ali é bacana, sabe? Andor é uma puta história de espionagem que calha de estar ambientada no cenário. E as pessoas às vezes acham que é só tipo, não, literalmente cap sabre. Não, velho, não é. Na trilogia clássica, você tem o Império inchado, que já passou do seu auge. Ele não está conseguindo controlar todos os sistemas descentralizados e afastados. Eles não têm capilaridade, vamos falar assim, não tem pessoal para controlar esses lugares.
Então o imperador começa uma nova estratégia, que é a dominação por medo. E isso é falado no prólogo do negócio. É a primeira coisa, as letrinhas que estão subindo no início do filme. Então eles começam a fazer pressão por medo. E essa é a temática. Por quê? Porque ele já passou do ápice e ali eles estão arrumando guerra com qualquer um. Ali eles já estão atacando qualquer um. E aí os rebeldes estão indo contra o Império. Essa é a estrutura política. Nada que esteja muito diferente hoje em dia. Nós temos um grande império que dominava até pouco tempo atrás de maneira hegemônica, só que ele está inchado o suficiente e não tem capilaridade para manter mais o domínio. Então o que ele começa a fazer? Tenta impor domínio através do medo. Sanção, exército, ameaça. É assim que funciona. Olha, meu Deus, mas Star Wars é tão político assim? Né? Aí você vai, episódio 1, 2 e 3. O que é o episódio 1, 2 e 3? Nós temos uma república que ela já está um pouco saturada de interesses divergentes, onde os grupos que eram unidos e unificados anteriormente, eles começam a ficar dissidentes. Por quê? Porque tem gente ali ganhando mais que os outros. Então a gente tem um grupo do comércio, um grupo da indústria, um grupo da religião e um grupo da... que era? E do militarismo, que eles estão juntos porque de repente eles perderam a importância que eles tinham antes. E tudo começa por quê? Porque o grupo do comércio quer receber mais impostos da galera pacífica. E eles fazem um bloqueio no planeta de Naboo. Isso é o episódio 1, cara. Tá nas letrinhas. E ali a coisa só vai escalando. Quando você chega no 7, 8 e 9, dane-se, eles não estão nem preocupados mais com isso, cara. Aí o negócio é, vamos fazer a força surgir numa menina aí do nada, que eu não tenho nada contra isso, porque o equilíbrio da força é exatamente esse, né? Quando você tem uma concentração de força em um ponto, a própria força se concentra em um outro ponto para equilibrar. Então, surgir em alguém, ok, a menina surgiu. A partir daí, eles ficam forçando a barra pro vilão e a mocinha ter alguma coisa ali, que fica aquele chove não molha, e aí termina daquela maneira ridícula do episódio 9, com o retorno do imperador, que ninguém pediu, tirou todos os esforços e tudo mais. Mas você vê que, tirando essa da primeira ordem, ainda ser não tirando não, excluindo tudo e pensando nisso, que é a primeira ordem do episódio 7, 8 e 9, ainda são resquícios da força do imperador, porque ele deixou planos que se ele morresse ainda teria algumas ações a serem feitas. Por exemplo, tem o Projeto Cinzas, onde o próprio Império detona uma quantidade de planetas gigantes, que é para desestabilizar o próximo governo que viesse. Essas desestabilizações é para dar base o suficiente para que a primeira ordem se forme e volte com a força que eles tinham pelos dissidentes. Então você vê, a estrutura política tá ali, cara. E isso tudo não foi inventado no 7, 8 e 9. É uma história que já estava ali e eles simplesmente eles usam elas para fazer o filme. Pega o Andor, pega o Clone Wars mesmo, é a história da guerra. É a história da guerra. O Senado, os políticos, os grupos, né, as associações de sindicatos, tudo isso funcionando. Então, cara, você tem coisa demais para trabalhar e ignorar que, não, eles ficam falando só de política, não vou assistir, não. Tá. Mais uma vez, deixa de assistir o Brasil Paralelo, cara.